Olá, iremos resolver agora o problema 5.35 do livro do Hibble, Estática, Mecânica para Engenharia, 10ª edição. Este problema diz o seguinte: se o carrinho de pedreiro e seu conteúdo tem massa de 60 kg e centro de massa em G, determina a intensidade da força resultante que o homem deve exercer em cada um dos braços do carrinho para mantê-lo em equilíbrio. Logo abaixo, podemos então observar a imagem deste problema. Para solucionar este problema, iremos começar pelo diagrama de corpo livre, que é o esboço com todas as forças e momentos que a vizinhança exerce sobre o corpo, que no caso é o carrinho de pedreiro. Para começar, iremos colocar primeiro a força que o homem exerce no carrinho, que está sendo aplicada no ponto B, e iremos chamar de FB. Outra força é a força de reação que o chão exerce sobre o pneu do carrinho. Como o chão limita apenas o movimento no eixo Y, temos então apenas uma reação na direção do eixo Y, que iremos chamar de AY. Outra força que está sendo exercida no carrinho é a força peso, que é igual à massa do carrinho e o conteúdo que está dentro dele, que no caso é 60 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Assim, a força-peso é igual a 578,6 Newton. E finalizamos o diagrama de corpo livre. Para solucionar este problema, devemos lembrar das equações de equilíbrio em duas dimensões. São 3 equações e geralmente são o somatório das forças no eixo x igual a 0, o somatório das forças no eixo y igual a 0 e o somatório dos momentos em um ponto qualquer igual a 0. Na verdade, é o somatório dos momentos em um eixo que passa por esse ponto qualquer e que é perpendicular ao plano XY. Iremos determinar agora a reação AY. Para tanto, devemos utilizar uma das equações de equilíbrio. A equação de equilíbrio 1 não pode ser utilizada, pois a reação AY está na direção do eixo Y e, portanto, não aparece na equação 1. A equação 2 também não pode ser utilizada, pois, olhando para o diagrama de corpo livre, vemos que existem duas forças no eixo Y desconhecidas, AY e FB. Portanto, teremos duas incógnitas na equação 2. Assim, devemos utilizar a equação de equilíbrio 3, que é o somatório dos momentos de um ponto qualquer igual a 0. E este ponto de referência, iremos utilizar o ponto B, pois a força FB passa pelo ponto B e, portanto, não exerce momento neste ponto. Assim, ela não vai aparecer no somatório do momento em relação ao ponto B. Antes de utilizar a equação dos somatórios de momento em B igual a 0, devemos adotar um sentido positivo para os momentos. Por convenção, os livros geralmente utilizam o sentido anti-horário, mostrado por essa setinha ao lado da equação do somatório do momento em B igual a 0. Olhando para o diagrama de corpo livre, vemos que existe o momento gerado pela força peso, que é 578,6 Newton, vezes a distância dessa força até o ponto B, que é 0,9 metros, e utilizando a regra da mão direita, podemos observar que o nosso polegar está saindo da tela e os nossos dedos mostram o sentido anti-horário, portanto, este momento é positivo. Outro momento é o da força AY. Utilizando a regra da mão direita, podemos observar que o nosso polegar está entrando na tela e os nossos dedos estão mostrando um sentido horário, portanto, este momento ele é negativo. E o seu valor é a força AY vezes a distância dessa força até o ponto B,
que é igual a 0,5 mais 0,9 metros. Como não temos mais nenhum momento no ponto B, colocamos o igual a zero. Resolvendo esta equação, temos que 529,74, que é o valor do produto de 588,6 e 0,9, menos 1,4, que é a soma de 0,5 e 0,9, vezes AY é igual a zero. Isolando o AY, temos que ele é igual a 529,74 sobre 1,4, que é igual a 378,4 newton. Iremos determinar agora a força que o homem exerce no carrinho, que chamamos de FB. Para tanto, iremos utilizar a equação de equilíbrio 2, que é o somatório das forças em Y igual a zero. Antes de realizarmos esse somatório, iremos adotar o sentido positivo para cima, como mostra a setinha ao lado desta equação. Feito isso, iremos agora olhar para o diagrama de corpo livres e identificar as forças no eixo Y. A primeira força que podemos observar é a reação AY, que está apontando para cima, portanto, ela é positiva, e seu valor é igual a 378,4 newton. Outra força no eixo Y é a força peso, que está apontando para baixo e, portanto, ela é negativa. E o seu valor é 578,6 newton. A outra força é a força FB, que está apontando para cima e, portanto, é positiva. Não temos mais nenhuma força, então colocamos igual a zero. Resolvendo esta equação, temos que menos 210,2 mais FB é igual a zero. Assim, FB é igual a 210,2 newton. Como a questão ela pede a intensidade da força de cada um dos braços, devemos então dividir a força FB por 2, pois o homem tem 2 braços. Assim, temos FB sobre 2 é igual a 210,2 sobre 2, que é igual a 105,1 newton, que é aproximadamente a 105 newtons. E esta é a resposta do problema 535.